Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso Bom Vivan, 24 anos levando informação, transitando por vários universos, entre eles a gente vai falar hoje sobre saúde, com uma especialista em infertilização. Afinal de contas, o mês de junho é especial para isso, para a gente se atentar a esse assunto muito importante que acaba afetando o decorrer de muitas famílias, são muitas pessoas afetadas e a gente vai se aprofundar um pouquinho hoje com uma das principais especialistas, a doutora Mila Cerqueira. Tudo bem, Mila? Tudo bom, Léo? Obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu programa para falar sobre infertilidade. Quero que você fique muito à vontade para a gente falar hoje, porque hoje eu vou fazer uma consulta contigo. Então, tá bom. Não tenho filho, não está dentro do meu projeto, mas é um assunto muito interessante. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento da CBA Empreendimentos, o nosso programa já está no ar. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Escritolândia, o universo do seu escritório. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Muito bem, estamos começando o nosso programa de hoje, conversando com a doutora Mila Cerqueira. Você vem de uma família e é inevitável falar. Quando a gente fala de fertilidade, a gente fala de família. E você vem de uma referência muito grande dentro de casa, você é filha da doutora Cazuê. A cidade inteira passou pelo consultório da sua mãe e, consequentemente, você que já tem 20 anos de experiência, também acabou adquirindo. Era inevitável o caminho da medicina dentro de casa? Olha, eu já venho de uma família de médicos de várias gerações. Minha mãe tem irmãos que são médicos, casados com médicos, todos os meus primos são médicos. Pai, mãe, sogro, sogra, marido, irmão. A festa do jaleco em casa. Eu falo que uma reunião de família é um congresso, cada um com a sua especialidade. E você optou, obviamente, por seguir os traços da sua mãe pela ginecologia. É um universo fascinante e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais dentro de casa também. Eu sei que dentro da ginecologia existe uma gama de... As pessoas podem trabalhar só em consultório, pode fazer a operação, eu já tive também a oportunidade de assistir uma cesariana, que é um momento muito especial, mas você optou por esse outro lado. Por que a fertilização? Então, Essa foi sua primeira opção, assim? Antes de fazer a parte de reprodução humana, a gente sempre tem que fazer ginecologia e obstetrícia, né? Então, eu optei por fazer ginecologia e obstetrícia e depois, como a minha mãe estava iniciando, há mais de 40 anos atrás, ela estava iniciando a reprodução, foi ela que trouxe para Santa Catarina a clínica de reprodução. A gente começa a conhecer várias histórias, né, na hora do almoço, no jantar, e como ela tinha ajudado muitas famílias a realizarem o sonho da maternidade, isso era uma coisa que chamava atenção. Então, quando eu tive que escolher uma especialidade dentro da ginecologia, eu optei pela reprodução humana, uma vez que eu fui acompanhando o serviço dela, a montagem da clínica e tudo mais, e como ela foi responsável pelos primeiros bebês de proveta do estado, não tem como não se apaixonar, né, pelo trabalho. Agora, é natural que dentro da clínica, dentro do consultório, você acompanhe essa magia que é a fecundação, o processo de gestação, até mesmo o nascimento. Por um outro lado, quando isso não acontece de maneira natural, é um problema, que realmente é uma doença, né? Isso, infertilidade, ela é considerada uma doença e a definição dela é quando um casal está tentando engravidar há mais de um ano sem sucesso, mantendo relações sexuais frequentes. Esse é o diagnóstico? Esse é o diagnóstico. Quando a paciente tem até 35 anos, geralmente ela espera 12 meses, né? Quando ela tem 36 anos ou mais, ela deve esperar uns 6 meses, se não estiver acontecendo realmente a concepção, ela tem que procurar um especialista para ver o porquê que não está engravidando. E aí sim começam a pesquisa da infertilidade. No caso da mulher, a gente tem que pesquisar reserva ovariana, os hormônios, tem que pesquisar as trompas, tem que pesquisar a anatomia do útero, ovários, né? E
O homem, a gente, através de um simples exame chamado espermograma, a gente consegue já saber bastante sobre a fertilidade masculina. Até nisso o homem é mais simples do que a mulher. Como sempre, é muito mais fácil. Através de um exame fácil de fazer, a gente já consegue saber bastante sobre a fertilidade masculina. Esse processo de pesquisa, quando a pessoa entra no consultório, a partir dali, ele demora quanto tempo para ter um diagnóstico e o caminho a ser seguido? Então, como eu falei, o homem, através de um simples exame, né, que se chama espermograma, a gente consegue avaliar a concentração dos espermatozoides, consegue avaliar a motilidade deles e a morfologia dos mesmos, e já consegue dar um diagnóstico. Caso o exame venha alterado, aí sim a gente encaminha para um urologista para pesquisar outras causas. Já a mulher precisa fazer os exames de sangue, precisa fazer um ultrassom transvaginal. Às vezes, dependendo da história clínica, a gente precisa solicitar alguns exames mais específicos para pesquisa de endometriose, ovário policísticos. E aí, uma vez que os exames estão prontos, a gente já consegue definir um planejamento do próximo tratamento, né? Então, existem alguns tratamentos, coito programado, inseminação artificial, fertilização in vitro. Então, depende de cada caso em específico. Existem casos que a pessoa chega e depois de todo esse diagnóstico, desse estudo, existe alguma chance da pessoa dizer assim, você não vai ter filho? É possível ter esse tipo de doença? Sim, como eu falei, se por acaso a mulher não estiver mais produzindo óvulos, aí a gente tem que realmente falar para a paciente que não tem mais como ela ter óvulos com os próprios, filhos com os próprios óvulos, e aí existem outras opções, né? Como, por exemplo... Calma, já vamos falar dessas opções. Calma. A minha dúvida é a seguinte, para a gente entender esse universo, que é um universo fascinante e muito complexo na vida de um casal, na vida de uma família. Uhum. O casal, o paciente, quando ele chega no seu consultório, a mulher vem sozinha, o casal vem acompanhado, como é que é o geral disso? Porque eu estou te fazendo essa pergunta para as pessoas em casa, às vezes, dizem assim, eu tenho dúvidas, às vezes a mãe pode ajudar a filha, porque é um assunto delicado, né? Existem muitos sentimentos de incapacidade, né? E isso, dentro do relacionamento, para colocar entre o homem e mulher, é algo complexo. É verdade. Geralmente, quem nos procura é a mulher. Não é sempre que o casal vai agendar uma consulta de reprodução humana, né? A mulher, ela procura o especialista em fertilidade quando ela já tentou engravidar, eles já estão tentando há um tempo e ela não está conseguindo. O ideal é que o casal fosse nos procurar, que a gente já conseguisse atender o casal, conseguisse fazer uma anamnese bem completa da mulher e também do homem, e aí, consequentemente, já pedir os exames para ver o diagnóstico. Mas o mais comum é a mulher ir sozinha inicialmente e deixar o homem, de repente, no retorno, numa nova consulta mais tarde, mas a mulher geralmente é quem toma a frente. Agora, doutora Mila, você é uma especialista no assunto, imagino que a carga técnica seja muito grande, mas a dose de psicologia nesse processo todo é muito intensa. Verdade, é bem complicado, né? Os casais não chegam no consultório de infertilidade felizes, né? A gente está aqui porque a gente acha legal consultar. Geralmente eles já carregam um peso psicológico, já estão cansados, já estão há um tempo tentando engravidar e já não estão conseguindo. Então, eles vão porque realmente eles precisam saber o que está acontecendo, ou às vezes eles já sabem, só querem saber quais são os tratamentos que existem para o caso deles. Hoje, no nosso Bom Ivan, a gente tem o prazer de conversar com a doutora Mila Cerqueira. A gente está falando sobre fertilização ou infertilização, o problema da infertilidade nas pessoas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Não é um problema específico das mulheres. O nosso Bom Ivan tem um oferecimento do Berry Bites, essa sobremesa maravilhosa, saborosa, para você compartilhar nesse inverno gostoso, junto com quem você ama. Tem várias opções de sabores e você encontra o Berry Bites no nosso Super Imperatriz. Chegou o fim de Super Clube Imperatriz. Comprou, economizou. Fraldinha bovina vácuo quilo, R$ 39,90. Sobrecoxas de frango sadia bandeja 1 quilo, R$ 10,99. Óleo de soja Vitalive 900 ml, R$ 5,99 no Super Clube. Macarrão com ovos Roberta 500 gramas, R$ 1,99 no Super Clube. Lava roupas Omo líquido 3 litros, R$ 29,90. Ofertas no final de semana, exclusivamente no app. Baixe gratuitamente e aproveite. Supermercados Imperatriz, próximo de você. Estamos de volta hoje conversando com a doutora Mila Cerqueira para a gente falar do problema da infertilidade. Vamos voltar um pouquinho no tema da psicologia,
porque eu conheço muitos casais que tentaram. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, as pessoas tentavam, não conseguiam e elas acabavam optando pela adoção, que é um ato muito bacana e muito bonito. E depois que estão relaxados, que estão com um filho em casa, vem a gestação natural. É inevitável a gente falar que a cabeça comanda muita coisa. Verdade. Eu acho que o psicológico ele é muito importante, mas quando a gente fala em infertilidade, a maioria das causas de infertilidade não são afetadas só pela psicologia, né? Muita gente fala assim, depois que eu adotei, eu engravidei. Tem sempre essa história, né? Mas a maioria não consegue, mesmo adotando, já tem as causas específicas de infertilidade. Então eu acho que a psicologia é muito importante, eu acho que terapia é importante, tanto é que na minha clínica eu trabalho com uma psicóloga todos os dias, a paciente sai da consulta, ela já tem a opção de ir na psicóloga para conversar, já está incluso na consulta, tudo, mas a maioria das mulheres que têm chegado no nosso consultório são mulheres com idade avançada. E quando a gente fala idade avançada, é idade avançada para se engravidar, e isso é considerado depois dos 36 anos, principalmente após os 39. Quais são os tipos de problemas, o que pode causar uma infertilidade? Bom, vamos lá, fatores femininos, né? Em primeiro lugar, a idade, mulheres acima de 37 anos têm uma reserva ovariana diminuída e qualidade de óvulos também. Hoje em dia, a gente pode dizer que as mulheres que tentam engravidar após os 43 anos já é muito difícil. Para você ter uma noção, a chance de gravidez natural com 35 anos é 20% por mês, essa é uma taxa bem boa de fertilidade. Quando ela completa 40 anos, a taxa de gravidez cai para 5%. A chance de engravidar por mês em um ano. 43, 44, muito mais difícil, né? Então, tudo isso, todos os tratamentos dependem de um bom planejamento, principalmente congelamento de óvulos enquanto novas, né? Ou caso a mulher já for mais velha, tiver uma idade avançada, ela pode optar pela ovodoação, que é engravidar com óvulos de mulheres mais novas. Quais são hoje, a pessoa está constatada que o casal tem um problema. Quais são, vou falar uma palavra, qual é o cardápio que ela vai ter de opções? Varia do quê? Então, tratamentos para engravidar. Existem 3 opções. Primeiro é o coito programado, que é ter relação sexual no período fértil. Isso é analisado através de exames de imagem, exames hormonais. E geralmente a gente ajuda a paciente a estimular a ovulação um pouquinho, né? E se o sêmen for bom, a ter relação no período fértil. A gente orienta. O segundo tratamento chama-se inseminação intrauterina ou inseminação artificial, no qual a mulher deve ter as trompas pérvias e ela tem que ter uma idade até os 37, 38 anos para ter uma chance boa. E o sêmen tem que ser bom. Se ele tiver uma leve alteração, a gente consegue ainda arrumar no laboratório essa concentração. Quando a mulher tem 40 anos mais, a gente já indica a fertilização in vitro. Ou se ela tiver algum problema nas trompas, uma baixa reserva ovariana, endometriose, também daí já é direto indicado a fertilização in vitro, que nada mais é do que fazer o bebê no laboratório. Então a gente estimula os ovários a produzirem óvulos, tira esses óvulos, junta os melhores espermatozoides, um por um, que é a ICSI, né, que é a injeção intracitoplasmática de um único espermatozoide no óvulo, forma os embriões e a gente ainda tem a opção de biopsiar esses embriões para saber se eles são cromossomicamente normais, antes de transferir. Agora é inevitável você contando um pouquinho sobre esse processo todo, de certa forma é brincar como se fosse Deus, né? Mais ou menos, mas sabe que muita gente acha que a fertilização é uma coisa que é 100% garantia e não é. Né? A gente trabalha com o material genético dos pacientes. Então, se a paciente não tiver uma boa qualidade de óvulos, se ela não tiver óvulos bons, é mais difícil de ela engravidar. Agora, se ela tiver só uma dificuldade no encontro do óvulo e espermatozoide, isso o laboratório pode fazer, esse encontro. Eu conheço muitas mulheres que são muito bem resolvidas e falam, eu congelei os meus óvulos e vou definir o meu futuro mais para frente. Esse é o pensamento ideal, para que a gente não tenha essa pressão da sociedade. Também. Agora, como é que a mulher pode congelar? Qual é o período para fazer isso? Como é que é esse processo?
Geralmente, eu sempre falo, congelar os óvulos o quanto antes, né? Por quê? Porque a idade do óvulo tem a ver com a nossa idade cronológica, fisiológica e a qualidade principalmente. O congelamento de óvulos é um procedimento fácil, onde o médico fertileuta, ele orienta como deve-se estimular a ovulação, acompanha com ultrassons seriados, e depois de 12 a 14 dias é feita a coleta de óvulos. A coleta é realizada no centro cirúrgico, sob sedação, no qual a gente coloca, através de um ultrassom transvaginal, uma agulhinha, e não tem sangue, não tem nada, a retirada é bem tranquila, logo em seguida já é congelado. Então é um serviço mais laboratorial. Então, 12 dias para a mulher ter que vir fazer uns 4 ultrassons, tomar umas medicações injetáveis, agulhinha de insulina, e já conseguimos congelar os óvulos. A mulher congelou os seus óvulos e ela tem um período, um tempo muito maior de decisão para fazer a fecundação ou não. Qual é a temperatura de um óvulo congelado? Menos 196 graus Celsius. Ele fica dentro de um tambor? Como é que é essa Containers, parte? Um container. E a segurança para que não haja... de nitrogênio. Tem toda uma segurança específica, controle de nitrogênio diário feito pelo laboratório. Eu sempre falo, são a creche dos óvulos e dos embriões, né? Muito bem cuidada. Hoje a gente está recebendo a doutora Mila Cerqueira. A gente está falando de um assunto super interessante. Vamos falar um pouquinho mais ainda, até o final do programa. O nosso Bom Vivant tem oferecimento da Costelaria Ponta da Agulha. A melhor costela de Santa Catarina está passando na sua tela, na SC 401, no Rio Tavares, no centro de Floripa, na cidade de Balneário Camboriú. Como é bom comer e saborear a Costelaria Ponta da Agulha. A Devi é uma joalheria que eu sou apaixonado. Você encontra no Vila Romana, em Balneário Camboriú. Agora vem o Dia dos Pais, para você dar aquele presente eterno. A Devi é realmente o lugar onde eu recomendo, onde a assistência, onde o atendimento é especial e as peças são incríveis. Hoje no nosso programa a gente está recebendo a doutora Mila Cerqueira. Mila, o mês de junho ele é dedicado a esse assunto. E eu volto a dizer, é um assunto complexo, é um assunto que mexe com a cabeça, é um assunto que muitas vezes é o sonho da mulher. Eu conheço algumas pessoas que tentaram várias vezes. Tentaram em Florianópolis, foram para outros lugares, outras localidades, mudam de profissional e não conseguem ter filhos. É claro que o caminho natural da vida é você manter a espécie, mas dentro de uma gama de inúmeros seres humanos, nem todo mundo vai ter filhos. Eu, por exemplo, não tenho filhos e isso foi uma escolha do meu casamento atual, que já tinha um filho. Tá tudo bem com a minha cabeça, foi uma decisão pensada, conversada, planejada. Mas quando entra o sonho, o que fazer com um ser humano que vai passar a vida inteira com aquela lacuna aberta, com aquela dorzinha? Então, é bem que nem tu falaste, trabalhar com sonho é maravilhoso, mas não são todos os casais que vão conseguir, né? Caso a mulher não produza mais óvulos, como eu já havia falado, existe a ovodoação, que é obter óvulos de outras mulheres com as mesmas características físicas. Isso a gente oferece muito para mulheres mais velhas, com idade superior a 43, 44 anos, ou as mulheres que entraram na menopausa antes do tempo. Isso é uma realidade e é muito comum. O homem, por outro lado, também pode ser que ele não tenha espermatozoides. E também existem bancos de sêmen onde ele pode adquirir, onde ele pode comprar os espermatozoides conforme as suas características físicas. Já também falando, tem outro problema que muitas vezes é difícil de conseguir fazer o casal engravidar quando a mulher não tem útero, né? Algumas mulheres têm que tirar o útero porque tiveram miomas, hemorragias, câncer ou outras doenças. E aí existe também um tratamento que a gente chama de útero de substituição, que é quando elas não têm mais útero, não conseguem gestar, alguma parente pode gestar para o casal ou uma amiga, no caso. Esse é o caso da tal da barriga de aluguel? Exato. Esse termo chama-se útero de substituição, que é gestar por um tempo. Ele é algo legal perante as autoridades? Cada país tem a sua legislação, né, em todos os tratamentos de reprodução assistida, mas no Brasil o útero de substituição deve ser feito por algum parente do casal, em até 4º grau, ou caso o casal não tenha ninguém da família para gestar,
e alguma amiga do casal queira gestar, também dá para pedir para o Conselho Federal de Medicina essa autorização. Outra coisa que é muito atual são os novos formatos de família, né? Verdade. Os casais que hoje são homoafetivos, que não têm, da maneira natural também, fazer a reprodução. É o momento de procurar um especialista. Sim, principalmente eu atendo muitos casais de mulheres e muitos casais de homens. Mas mais de mulheres, porque na reprodução assistida é mais fácil, porque a mulher tem 4 ovários, tem 2 úteros, então tudo facilita e geralmente elas precisam só comprar o sêmen ou pegar de algum parente, desde que não haja consanguinidade. Já o homem, 2 homens, precisam de útero, precisam de óvulos, então é um pouco mais complicado, mas mesmo assim a gente consegue desenrolar e realizar o tratamento. Existe um consenso geral, estou generalizando, que o homem ele é mais prático. Dentro do consultório, o homem também é mais prático? Não. O homem é mais prático para escolher uma camisa. Exatamente. Mas na hora de fazer o tratamento é mais complexo, né? A mulher geralmente que toma a frente e que se organiza para realizar todo o tratamento. A gente está quase encerrando o programa de hoje, viu como passou rápido? A doutora Mila estava preocupada, Deus. O assunto é muito interessante, mas eu quero falar para você das óticas Monviso. São inúmeras óticas Monviso, está crescendo cada vez mais. Mandar um beijo para a Estê, que tem uns óculos super modernos, tecnológicos, que você ainda não conhece. Vale a pena você conhecer as óticas Monviso. Da Lamp Luz em Florianópolis, agora em São José e também na cidade de Biguaçu. E da Escritolândia, que tem sempre novidades para você. Sou o Ivan Nascimento, CEO da Escritolândia. E a minha dica para quem está montando ou renovando o escritório é: venha até a loja, viva a experiência real, toque, sinta, perceba cada detalhe dos ambientes projetados para o seu bem-estar. Montar ou renovar o escritório depende de boas escolhas e do quanto você pode confiar em quem vai estar com você nesse processo. Porque confiança é a base de tudo. Escritolândia, o universo do seu escritório. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja. Você está assistindo Bom Vivan Ano 24. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso, veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jurerê, Perfumaria e Cosméticos. Viva a vida! Gente, Claro Multi tá na sua e tá com tudo. Agora vem com Chat GPT Plus por conta da Claro. Isso mesmo, Chat GPT Plus. Ai! Cria uma brincadeira em que meus filhos, com as próprias mãos, resolvam o mistério da bagunça da sala. Claro Multi tá na sua, com a nova geração da fibra, o 5G mais rápido do Brasil. E agora com Chat GPT Plus por conta da Claro. Assine já. Chegou o fim de Super Clube Imperatriz. Comprou, economizou. Fraldinha bovina vácuo quilo, R$ 39,90. Sobrecoxas de frango sadia bandeja 1 quilo, R$ 10,99. Óleo de soja Vitalive 900 ml, R$ 5,99 no Super Clube. Macarrão com ovos Roberta 500 gramas, R$ 1,99 no Super Clube. Lava roupas Omo líquido 3 litros, R$ 29,90. Ofertas no final de semana, exclusivamente no app. Baixe gratuitamente e aproveite. Supermercados Imperatriz, próximo de você. Estamos chegando ao final do nosso programa hoje, conversando com a doutora Mila Cerqueira, falando sobre infertilidade. O mês de junho ele é propício para que esse assunto venha, que a gente possa abordar, e eu acho que essa provocação é super saudável. Você em casa talvez esteja conversando, olhando, pensando que o vizinho, a filha ou o próprio marido ou esposa, existe um sonho e aquilo fica batendo na trave e muitas vezes é quase uma consciência meio que velada dentro do casal. Ninguém fala, e ter que tomar a iniciativa talvez seja essa uma das grandes propostas do nosso programa do dia de hoje. Provocar, fazer com que
o assunto seja entendido como uma doença que precisa ser tratada e que existem inúmeras soluções. Exato. É mais ou menos isso. Exatamente. Infertilidade é muito mais frequente do que se imagina. Nós sempre falamos que uma em cada 6 pessoas em idade reprodutiva vão ter dificuldades para engravidar. Então é muito mais comum do que se imagina, né? E cada vez mais as pessoas estão começando a aceitar que isso possa ser uma doença, mas ainda o casal tem bastante dificuldade em procurar ajuda especializada. O fato de quando a gente ouve que é uma doença, natural que a gente fique preocupado, existe um sinal de alerta, porém se é uma doença, provavelmente existe o tratamento, e isso é o mais legal de tudo. Tratamento, exatamente. O mais importante é conscientizar a população que deve procurar ajuda o quanto antes. Só antes de terminar o programa, falar do Rancho Soriano, né? Esse restaurante maravilhoso, em 3 endereços, em Coqueiros, no Ribeirão da Ilha, e agora também na SC 401, no Passeio Primavera. O restaurante está lindo, maravilhoso, saboroso, com uma atmosfera incrível para você fazer o seu almoço de negócios, para você levar sua família no final de semana. Amanhã, domingo, o Rancho Soriano é uma grande opção. Eu te convido para conhecer a Casa Zicker, no Jardim Atlântico, em Florianópolis. Você vai conhecer o 7X, o 001, o X. Tem oficina que atende a Zicker. Te convido para ir levar o seu carro também na Zicker para a parte de oficina. Doutora Mila, mande um abraço para o seu irmão Marcelo Arada, que me conhece por dentro muito bem. Ele que já teve uma operação junto comigo aqui. Eu sou muito grato pelo trabalho dele. A sua mãe, que faz um trabalho de dedicação de vida, a doutora Cazuê. A cidade inteira passou por lá, pelo consultório de vocês, pela clínica. E você, carregando esse legado da família, que você possa cada vez mais trazer oportunidade para que as pessoas realizem seu sonho, que isso é a coisa mais importante da vida. Isso aí, muito obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. Ponto final em mais uma edição do nosso programa. A gente se encontra semana que vem. Um forte abraço. Aproveite bem seu fim de semana. A gente se encontra próximo sábado. Zicker Florianópolis. Sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Escritolândia, o universo do seu escritório. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. A gente se acostuma com barulho, com pressa, com o mesmo de sempre, até entrar em alguma coisa que muda a referência. E depois disso, fica difícil aceitar menos.